Aleluia. Amém, queridos? Amém. Vamos lá para a segunda aula do módulo Antropologia Bíblica. E a gente conversava aqui um pouquinho no intervalozinho que nós fizemos aqui. Irmãos, como é gostosa essa matéria. Glória a Deus. E as próximas aulas vocês se preparem, porque são aulas muito boas mesmo. Amém. Se alguém não tiver os exercícios na apostila, se a sua apostila tiver aquela apostila simples, você pode me falar que eu mando os exercícios, tá? Que é importante fazer os exercícios de treinamento antes de fazer a prova. Ok? Estão comigo aí? Amém. Definição psicossomática. O homem, o vocabulário então equivalente é mesh, ou mesh, que está relacionado com man, igual a varão. Obrigado. Em inglês, hein? Varão. Em seu sentido primitivo obscuro, é oriundo talvez da raiz ainda existente man, ou man, advertir, exortar, ou mesh, ser pensante. Não se conhece também com exatidão o sentido originário do termo grego que é interpretado para o rosto varonil, mas que anteriormente foi interpretado como o que olha para cima ou o que olha para a frente. O coração do homem, por sua própria natureza, busca Deus. Em Deus que ele julga estar acima, ou em um Deus que ele julga estar acima. Está em Atos 17, 27. Enfim, o termo latino homo significa nascido da terra. Homus. Essa consideração de ordem etimológica alude já à essência do homem. Por um lado, o homem, se formado da terra, como os restantes coisas terrestres, ergue-se por outro lado acima delas e penetra no mundo superior. Em todo caso, ele permanecerá sempre o entremundano, ou se referindo aí a mundo, que maior número de questões suscita, ou entre via de regra em via formularas. Mas, sempre que tiver um mas, vocês fiquem atentos. Mas, também entre cuja pesquisa resulta sobremaneira compensatória, ou seja, a autêntica investigação do ser humano descobre constantemente sua grandeza incomparável, em conformidade com o canto imortal do coro da Antigonia de Sófocles, ou Sófocles. O que eu quero dizer? Deixa eu explicar, pra vocês entenderem. Quando se fala da origem da palavra homem, do sentido da origem desta palavra, se referindo a man, ou a mesh, ou aquele que está acima, ou que olha para cima, ou que olha para frente, toda a origem da palavra aponta para algo superior, ou seja, algo que já nasceu maior, ou que já foi criado num nível maior do que os outros. Nem a origem da palavra sequer aponta para a evolução, ou para algo inferior que foi crescendo. Mas a origem de si da palavra, ela já aponta para algo grande, ou para algo que foi feito olhando para frente, ou para cima, e não algo que ia evoluir. Muitas são as coisas grandiosas dotadas de vida, nenhuma delas supera o homem em grandeza. Existem coisas poderosas e lindas em vida, mas nada se compara, ou nada supera a grandeza do homem. Então, em si, a formação do homem já é grande, já é diferente das demais criaturas, já é diferente da ideia de uma evolução ou de algo que veio prosseguindo, crescendo. Se pretendêssemos explicar o homem só por eles, teríamos o materialismo antropológico. Preste bastante atenção aí. Se pretendêssemos explicar o homem por si só, ele já teria o materialismo antropológico, que falseia pela raiz a essência daquele.
Vemos, além disso, que o homem é um corpo vivo e organismo, que em si congloba todos os fenômenos e atividades da vida corporal. Seu corpo assemelha-se ao dos animais superiores, daí que as funções vegetativas, nutrição, crescimento e reprodução, se realizem segundo o tipo fundamental do animal, com o qual ele compartilha também a vida consciente e sensitiva. O homem encontra-se então vinculado ao organismo que, a propósito dele, podemos pôr em questão da descendência somática, corpo material, ou da evolução do seu corpo a partir de formas prévias, inferiores, que seria o evolucionismo. Todavia, o homem não pode ser explicado apenas partindo da vida corporal, como nem deve subordinar tudo mais ao desenvolvimento desta. Tal primazia da vida seria materialismo biológico, ou seja, que o homem evolui apenas da biologia, que é apenas um físico, que ele não tem uma vida em si, mas ele evolui do materialismo biológico, ou seja, de tudo que existe na biologia. Considerando até aqui o homem como membro da natureza, com tudo no que tem de mais características, ele supera a natureza, pois possui uma vida espiritual, intrinsecamente dependente de tudo o que é corpóreo. Por isso, o conhecimento intelectual baixa o mais profundo das coisas, até ao ser, e ergue-se até o ser absoluto, Deus, fundamentando o último de todo ser. Por isso, revela soberanamente livre em face dos bens finitos e abarca todo o bem, incluindo o bem supremo, que é Deus. Pelo que a vida espiritual representa o grau mais elevado da vida. Se fosse só a matéria, mesmo assim o homem já estaria além da evolução. Se fosse só a primazia do materialismo biológico, ele ainda estaria acima. Mas não consiste só nisso. O homem é espírito. E é aí onde ele se liga ao seu Criador. E aí essa teoria da evolução cai completamente, porque quando falamos de espírito, ou falamos de um ser espiritual, ou falamos de Deus, toda a evolução, todo metabolismo biológico, todo materialismo antropológico cai por terra. Por quê? Ele transcende todos os limites que se movem no infinito. Ele transcende todo o conhecimento, tudo que é humano, tudo que é ensinado humanamente. Embora o homem possua esta vida só em medida finita, e Deus, pelo contrário, a possua em grau infinito, ambos considem possuí-la, sendo por isso o homem imagem de Deus. Daí resulta para o homem a primazia do Espírito, a qual todo o mais está subordinado. Quando entendemos assim, o homem sai desta teoria de evolução, de metabolismo, e ele passa agora a ser um ser espiritual, resultado, ou seja, a imagem de Deus, a primazia do Espírito. Essa realidade superior, o Espírito, vivifica e imprime também seu cunho nos demais elementos estruturais do homem. Por exemplo, em sua vida sensitiva e até em sua experiência exterior, porte, certo e etc., de sorte que, malgrado sua múltipla estratificação, apresenta um conjunto unitário. Esta harmonia global é particularmente garantida pelo fato de a alma espiritual é única e ser igualmente o princípio ou a principia de todos os graus de vida, e forma juntamente com o corpo um só existente.
Neste pensamento, o homem, que se torna agora infinito por Deus, junta-se à sua alma, e esse espírito passa agora além do que é humano. Deixa de ser meramente uma existência humana, de ser um corpo físico, ou que seja dotado de todas as funções de metabolismo, de biologia, terra, água, corpo, mas ele passa a ser agora algo além, porque ele tem uma alma agora. Então ele forma muito mais além, e o que é ainda mais excelente, é um só. Lembra que a gente já estudou aí? Somos um espírito, temos uma alma e moramos em um corpo. A natureza espiritual do homem dota-o da dignidade e intangibilidade peculiar e exclusiva da pessoa, ou seja, seu caráter único e singular transparece sobretudo na imortalidade pessoal. Só um parênteses aí, vocês lembram que o homem é um ser imortal. Nós até estudamos um pouquinho na última matéria aí de escatologia sobre a primeira ressurreição. Lembram? Que os que, segundo os que ressuscitarem, para a vida eterna de sofrimento, mas vai ter uma vida eterna. E os em Cristo ressuscitarão para o gozo e a vida eterna. Uma vida eterna de prazer, de alegria e de paz, e uma vida eterna de condenação no inferno. Então essa imortalidade ou imortalidade pessoal merece da qual o homem, superando tudo quanto é terrestre, aspira ao seu fim pessoal do supraterreno, que é a posse de Deus. Daí o nunca ser lícito utilizar o homem como um simples meio, bem como a obrigação de manter sempre inatos seus direitos fundamentais, inalienáveis, liberdade exterior, inviolabilidade, liberdade de consciência, livre de exercícios de religião, propriedade privada. O autêntico valor do homem é determinado por sua comprovada pureza ética, não por sua operação visível. Todavia, essa lhe é recomendada como de atuação moral. Além disso, sua natureza espiritual manifesta-se também na cultura histórica. Quem ele era? Qual é a história que este homem está escrevendo? Quais são as marcas? Nós falamos de Darwin aí, e aí a gente pode comparar, por exemplo, com Abraão, ou com Isaac, ou com um dos patriarcas, ou um dos grandes homens da Bíblia. Olha a diferença da história que deixou. Olha o plano de fundo. Tudo com registro, né? Tudo com registro. E você vê a diferença. Então, como que é uma mera evolução? Se nós olharmos para a vida do patriarca Abraão e olharmos para a nossa vida hoje, o que nós vamos deixar de história? Alô? A polaridade sexual. A polaridade sexual do homem não é menos informada pelo espírito do que os restantes domínios de sua atividade. Estamos falando do homem, amém? Amém. O sexo aqui é sexo no sentido de homem ou mulher. É primeiramente algo de biológico. Homem e mulher guardam entre si mútua correspondência como ser fecundante e ser receptor, respectivamente. Todavia, tal fato implica no homem a nobreza da paternidade e na mulher a nobreza da maternidade. Vamos nos lembrar aí do último texto de Malaquias: e eis que no fim dos tempos converterá o coração dos pais e do coração dos filhos. Então a restauração da paternidade hoje é a grande restauração dos últimos tempos. E sabe o que é mais bacana? Eu sempre gosto de falar isso. Paternidade não está ligado a quanto a pessoa ganha, a quem tem a maior renda, ou a idade, ou a nível social, ou a nível de cultura. Você assume uma identidade, um posicionamento. E o que é legal? Filho escolhe quem é o seu pai.
Nós tivemos aqui o discipulado na última sexta-feira, às vezes vocês estavam aqui, né? O pastor Demetrio deu um testemunho aí poderoso sobre as suas finanças, até compartilhava com o pastor Vicente. Isso é definição de paternidade. E essa paternidade e esta maternidade é o fator que implica a nobreza do homem. Isso é forte, hein? Dá uma mensagem poderosa, hein? Mês de aliança. Debaixo de aliança só tem aliança quem tem gratidão, porque quem é ingrato não tem aliança. A ingratidão é a quebra da aliança. Isso é forte, hein? Não só de boca, mas de... Não de boca, porque aliança de boca, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Isso é gratidão. Isso é forte, hein? Gratidão, ingratidão é a quebra da aliança. Gratidão é o ato da aliança. Só tem aliança quem é grato. Quem é ingrato não pode ter aliança. Vou colocar isso aqui a pouco na minha foto e vou publicar, tá? Se preparem que os ouvidores de plantão vão... Os infernautas? Os infernautas, né? Vamos continuar aí. Os perseguidores de plantão. Todavia, tal fato implica no homem a nobreza da paternidade e na mulher a maternidade. Entretanto, então julgo a personalidade total, ou julgo a personalidade total dos pais quanto a dos filhos. Ao invés, a personalidade integral do ser humano apresenta o cunho da sua destinação à paternidade ou, respectivamente, à maternidade. Tal peculiaridade, superando suas repercussões no matrimônio e na família, reverte-se de suma importância para o cumprimento das diversas tarefas da humanidade, principalmente para a edificação da raça humana, ou seja, da comunidade. Esta está vivificada pelo fator do homem, o qual sem ela não conseguiria desdobrar plenamente suas virtudes ou virtualidades do homem. Por esse motivo não deve o indivíduo negar-se seu concurso, o seu chamado. O desenvolvimento integral das disposições, ou seja, das obrigações, das tarefas e forças da natureza do homem conduz à nobre humanização, que o humanismo preconiza como fim da humanidade coletiva. Seus subscreve na medida em que exclui da humanidade Deus e o sobrenatural. Vamos entender. Quando nós entendemos esta harmonia do homem e da mulher, levando a um peso de responsabilidade e também de honra, e o humanismo diz que quando você chega a isso, não precisa de Deus, mas é exatamente aí onde Deus entra. Por quê? Porque quando você se torna pai e mãe, aquilo lógico está muito mais ligado ao humano, ao físico, porque se não for homem e mulher, se não for pai e mãe, não tem como dar continuidade à família. Então nessa hora de continuidade é que se exclui exatamente o humanismo, porque sem Deus não existiria. Sem Deus nós não entenderíamos o homem, a mulher, suas obrigações, suas responsabilidades, suas virtualidades ou suas virtudes. É exatamente nesse ponto que se inclui Deus, porque se fosse só uma evolução, quando chegasse no humanismo acabaria. Mas é aí onde nós vemos a evolução do homem, no sentido de ele desenvolver aquilo que Deus deu, nas suas obrigações, tanto naturais, e aí nós entendemos, por exemplo, a fecundação, a multiplicação, quanto no desenvolvimento das suas características, das suas virtudes, do seu próprio chamado. E aí o humanismo cai por terra. Por quê? Deus é sobrenatural, né? Deus vai além do meramente humano. Alô? A origem do homem vista pela filosofia universal. Estão comigo aí? Temos ainda aí 5 minutinhos aí, eu acho que dá para a gente concluir. Jesus poderoso. Mas pensei que já estava no final. Segundo Albert Einstein,
O princípio criador reside na matemática. Grave bem isso. Lembra que no começo eu falei para vocês duas palavrinhas, lembram? Força e potência. Força e potência. Para ele, a matemática é absoluta, certo? Embora sendo abstrata. Para Albert Einstein, a matemática não é outra coisa senão a consciência da realidade, conhecida também como verdade lógica metafísica. A matemática ensina que o efeito não pode ser maior que a sua causa, ou seja, aquilo que causa é menor. O efeito não pode ser maior. Argumenta que uma causa menor não pode produzir um efeito. Ok. Sendo assim, quando o efeito maior parece ser causado por uma causa menor, então esse menor não é a causa, mas tão somente uma condição ou um vínculo do maior. Vamos tomar uma árvore como exemplo. Uma semente não é a verdadeira causa da planta. Estão comigo? Amém. Como um ovo também não pode ser a verdadeira causa da galinha. Isso porque tanto a planta quanto a galinha são maiores, são mais perfeitos, mais completos do que a semente ou o ovo. Sendo assim, tanto o ovo quanto a galinha, tanto o ovo quanto a semente são apenas uma condição para o aparecimento da planta ou da galinha, mas nunca a causadora da existência da árvore ou da galinha. Diz Albert Einstein que a causa é sempre um agente intrínseco do efeito, ou ao passo que a condição é apenas um agente extrínseco. Uma semente colocada sobre uma mesa não produzirá planta, visto que ela não é a causa da planta. Mas quando esta mesma semente é colocada em terra úmida, com suficiente calor solar, brota então a planta. Neste caso é o próprio cosmo ou a causa atuante pela semente, que é apenas a condição para a atuação da causa. O mesmo se dá com o ovo. Quando incubado, exposto à atuação da causa cósmica, então ele produz a ave, a galinha. A chamada potencialidade, potência, aquilo que ainda não é, mas pode ser, é a idoneidade da condição para servir de veículo ou agente intermediário entre a potência e o efeito. Por exemplo, um encanamento não produz água se não estiver ligado a uma fonte. O encanamento funciona como um veículo intermediário entre a fonte e a torneira. Se houver no encanamento apenas uma tonelada de água, não pode sair da torneira mais do que uma tonelada de água, nem que alargarmos a bitola do encanamento. Mas se ligarmos o encanamento em uma nascente de água permanente, então pode sair dali ou daquela torneira milhares de toneladas. Embora o encanamento seja apenas meia polegada, o maior erro que certas teorias chamadas científicas cometem sobre a origem do homem é um erro fundamental da maternidade. Admitem essa teoria a possibilidade de um efeito produzido por uma causa menor. Todos admitem que o homem é algo maior do que e o mais perfeito dos animais. Se dermos ao homem o grau 100, qual a possibilidade de o homem ter vindo do grau 50 do animal? Um dos mais conhecidos escritores modernos, Erich von Däniken,
acha tão impossível derivar o homem do animal sem assimilar ou sem assinar a lógica, a matemática que concede a ideia fanática de que o homem foi traduzido de outras regiões do universo pelos deuses astronautas. Essa já é uma outra teoria. Ele diz assim, que o homem veio 100% de um desses deuses astronautas, ou seja, de um deus que já tinha evoluído, e não que veio de uma evolução. Porque se você der 50% de algo para evoluir para o homem já é 100. Então como que ele evoluiu? Um dos mais, em face desta absoluta impossibilidade matemática, certas teorias evolucionistas apelam para uma potencialidade evolutiva. É na realidade uma camuflagem, uma fuga para dentro das trevas da antimatematicidade e de um sinjolismo absoluto. Não existe nenhuma espécie de potencialidade que por si mesmo possa produzir algo maior do que ela mesma. A potencialidade 10 nunca produzirá 20. A potencialidade 50 nunca produzirá 100. Pela simples razão porque o maior não será contido no menor, nem explicitamente visível, nem implicitamente invisível. O homem 100 não será contido no animal 50, nem potencialmente, nem atualmente, nem implicitamente, nem explicitamente. Admitir semelhante possibilidade é destruir toda a matemática e toda a lógica. Daí ser como absoluta certeza que o 100 da natureza humana do homem não veio dos 50 da natureza animal. Daí porque o animal não é a causa do homem. Toda essa questão matemática e todos esses argumentos para explicar essa origem do homem vista por essa filosofia universal é que não existe como o 100 produzir algo menor. Não existe essa potencialidade de algo que era 50 e ele ir lá e evoluir para produzir. Então essa ciência chamada potencialidade, ou seja, que é aquilo que não é ainda, mas poderá vir a ser, não há um argumento básico para se provar que o homem veio desta evolução. O que acontece é que a ciência parece ter descoberto que o corpo humano flui através de corpos animais, mas a verdadeira causa não está no corpo humano relativamente ou ao corpo animal. E a diferença essencial está na outra parte, ou seja, o abismo intransponível entre o corpo e a mente. Nunca um corpo se transformou em mente por seu próprio poder de transição. Assim como nunca 50% pode dar 100% em virtude própria. Se ele foi gerado por uma potência de 50, é 50. Se é uma potência de 10, ele vai dar potência de 10. Se o ser humano evoluiu do macaco, ou se o macaco é o macaco, vai ser sempre o macaco. A prova disso é só olhar para hoje. Já pensou você ter um cachorro? Quantas vezes a gente queria... Vamos pegar uns animais inteligentes aí, o papagaio. Vocês já viram como ele é inteligente? E como a gente ensina tantas coisas e ele aprende? E por que não evolui? Por que não desenvolve? Porque a potência dele é 10, vai ser sempre 10. O homem vai ser sempre homem. E ele tem até um limite para sabedoria e conhecimento. Mas ele nunca vai chegar no outro ponto. Se apareceu no homem algo essencialmente maior do que aquilo que existe no animal, esse maior não veio do corpo animal, nem do corpo do homem, mas veio de algo ou alguma coisa ou fonte essencialmente maior do que o corpo animal ou o corpo humano. Essa causa ou fonte é chamada em matemática potência, ou seja, Deus que pode fluir em potencialidades, canais ou condições.
Então não é um desenvolvimento humano, não é uma evolução de humano, não é uma evolução criativa, mas é uma potência Deus que coloca no homem, seja nos dons espirituais, seja em sabedoria humana, mas já está evoluindo, ou seja, sendo desenvolvido no corpo do homem, e não o homem evoluindo para si. Um exemplo, quantas pessoas nós conhecemos que Deus usou em curas, em milagres, em sinais, e depois Deus parou de usar e pronto, acabou. Alô? Amém. A única coisa que evolui no homem é o conhecimento, sabedoria, quando ele busca, né? E nós estamos buscando aqui e vamos evoluir. E é uma evolução de conhecimento, não de mudança de corpo. E até a mudança de mente é limitada. Porque quando ele diz transformar pela renovação da nossa mente, ela está se referindo a uma transformação de mente, de mudança de raciocínio e de decisão, e não de evolução. Porque nós estamos ainda somos o que devemos ser. Ainda não estamos ou não temos toda a mente transformada, todo o corpo transformado. A matemática diz que todos os finitos vieram do infinito, mas concorda também que um finito possa ter fluído do infinito através de um outro finito. A ciência demonstrou que os finitos são condicionados ou vinculados por outros finitos. A matemática diz que na matemática reside o princípio. O que é o princípio? Criador. O cientista diria que uma ciência está o processo evolutivo. A filosofia cósmica sintetiza dizendo criação e evolução. São dois conceitos que se complementam mutuamente. Todos os finitos são criados pelo infinito, e todos os finitos envolvem através de outros finitos. Esta evolução de finitos seria impossível se no princípio dessa cadeia evolutiva não existisse o princípio criador. Assim como as águas não podem fluir através do encanamento, se não há uma fonte inicial anterior ao encanamento, as potencialidades evolutivas supõem inexoravelmente uma potência criadora. A criação se manifesta parcialmente através da evolução. Não há evolução sem criação. Segundo a matemática, o homem veio do infinito. Quem é o infinito? Deus. Através de muitos finitos, ou seja, criaturas menores. A teologia então ensina que o homem veio diretamente do infinito, Deus, sem ter fluído através de finitos, infinitos, infinitos, ou seja, outros seres, o que é contrário à ciência. A ciência afirma que o homem veio somente de finitos, através de infinitos, e é contra a matemática. Já a filosofia universica criou uma síntese entre a ciência e a matemática, argumentando que o homem e as outras criaturas vieram do infinito através de muitos finitos. Quase todos os nossos livros escolares sobre o homem frisam o processo da evolução, mas se esquecem da criação. Ainda que o homem tenha sido resultado de um processo, ainda que, guarde bem isso, o homem tenha vindo de um processo de resultado evolutivo, como ele teria evoluído sem que antes tenha sido criado? A criação não é meramente um conceito religioso, dogmático ou bíblico, mas é uma axiomia rigorosamente matemática e lógica. Alô? A ciência fala da evolução do homem, a matemática exige a criação do homem e dos outros seres. A ciência se ocupa do processo da continuação de um finito menor para um finito maior. A matemática se ocupa com o início do primeiro finito. Mais uma vez, aí Albert Einstein afirma que o princípio criador reside na matemática, e sem ela não se pode entender e nem explicar a origem do homem e todas as coisas existentes. Desde o século passado, certos cientistas só admitem evolução sem criação. A filosofia cósmica aceita tanto
o princípio criador da matemática, como também o processo evolutivo da ciência. Como o é hoje, admite que Deus fez o homem menor, para que ele, pelo livre arbítrio, se fizesse maior. É preciso discernir esses finitos da matemática e da ciência para entender. Então, precisamos colocar tudo no lugar, para que se alguém venha argumentar, ou para que o nosso próprio conhecimento cresça e possa desenvolver cada vez mais. Amém? Era até aí que eu queria estar com vocês. Tem esse último aí, fecundação hipoplasmática e bioplasmática. Eu queria, esse é tarefa de casa, tá? Quero que você leia bem ela aí. É mais fácil acreditar na evolução do que em Deus, né? Brincadeira. Porque é condicional. Já é colocado na mente. Vocês veem aí a própria filosofia discutindo entre si. Os caras não entram no consenso. Não entram. Então, agora, por que é importante a gente conhecer e estudar sobre antropologia? Porque nós teremos argumentos para ensinar. Dificilmente você escuta um pastor ensinar no púlpito sobre isso. Sobre a evolução. Ele fala, Deus criou o homem, mas as pessoas ficam, como assim? E o que é a teoria da evolução? E o que difere de uma para outra? Então, às vezes a gente se preocupa em ensinar agora. Vamos para a palavra. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Eles erram e são destruídos porque rejeitam a palavra. No meio de uma pregação qualquer que vocês fizerem, pode colocar um argumento desse. E não vai tirar a unção, não vai tirar o mover, não vai tirar os 5 ministérios, não vai tirar a libertação, não vai tirar tudo. Vai acrescentar. Você vai poder pregar para cientista, para biólogo, para antropólogo. Você vai ter argumento, né? E você vai poder ensinar o teu povo. Amém? Amém. Vamos orar. Então isso aí, fecundação hipoplasmática e bioplasmática. Vocês estudam e nós vamos fazer um comentário sobre ela. Depois aí já vem a revisão e os exercícios. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por esse tempo, por mais esta aula. Obrigado. Ainda teremos mais 3 aulas dentro desse assunto. Te louvamos por esta segunda aula deste primeiro módulo, Senhor. Queremos abençoar os que vão fazer online, estarão acompanhando depois, os que estão aqui. Que assim como vemos em paz nos leve para a nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Está encerrado, queridos, em nome de Jesus.